Os Estados Unidos voltaram a aplicar sanções à Venezuela após a suspensão dos direitos políticos de Maria Corina Machado, a candidata da oposição favorita para disputar as eleições presidenciais contra Nicolás Maduro, previstas para este ano. A desqualificação da candidatura líder da oposição veio a partir de uma decisão do Supremo Tribunal da Venezuela. No documento, a Justiça disse que Machado não incluiu o pagamento de gratificações alimentares na declaração de bens. O Brasil ainda não se manifestou. A CNN procurou o Itamaraty, mas não obteve retorno. Caio, o governo Lula deve se posicionar contra a cassação da opositora de Nicolás Maduro? Olha, Leandro, se o governo Lula desejar manter a sua coerência de apoio à ditadura venezuelana, não. Ele deve permanecer como ele está, em absoluto silêncio. Aliás, ele pode, inclusive, reforçar esse apoio recebendo com honras de Estado um tirano assassino, né, do gabarito do senhor Nicolás Maduro. E falando, inclusive, em rede nacional, que a ditadura no país dele não passa de uma narrativa. Assim, seria muito coerente, né, com a postura do governo brasileiro esse eloquente silêncio. Você tem todos os países, né, todas as democracias da América Latina, né, levantando a voz contra esse absurdo. Você tem, inclusive, organizações de ex-presidentes latino-americanos, muito deles do campo da esquerda, né, também falando contra esse absurdo. E você tem lá o presidente Lula e o seu governo num silêncio ensurdecedor. Agora, talvez porque Lula se sinta, de certa forma, constrangido, né? Já que ele próprio acaba de se beneficiar com uma decisão politizada, uma decisão controversa, politizada, né, da Justiça Eleitoral brasileira, que também cassou os direitos políticos do seu principal adversário, né, por uma questão absolutamente lateral. Vamos lembrar que o ex-presidente da República foi considerado inelegível por supostamente tentar ou se beneficiar de uma reunião com embaixadores no qual ele destacou aí uma tese que já era dele há muitos anos, né, de receio sobre o sistema eletrônico de votação, uma tese que era encampada por 100% do Congresso Nacional em 2015, inclusive partidos da esquerda e, inclusive, pela maioria do parlamento, não o suficiente para passar uma proposta de emenda à Constituição. Então, eu acho lamentável que o Brasil fique nesse vergonhoso silêncio, mas é o que se espera dessa administração e desse presidente. Alessandro, o Brasil deveria se posicionar na sua avaliação? Leandro, essa é uma situação que eu considero gravíssima, tá? Ou seja, nós estamos falando aqui de inabilitação de uma candidatura da oposição e que tinha sido já alavancada pela oposição, ou seja, teve uma prévia já da oposição com relação a essa candidatura. Eu procurei até dados, informações processuais com relação ao que aconteceu exatamente, porque existe, logicamente, a tendência nossa de tomar uma posição puramente ideológica em razão do ambiente político que a gente vivencia hoje na América Latina. E existem dados e informações que eu acho que a gente tem que buscar. E eu confesso para vocês que as informações são muito desencontradas, o que é um problema. Até porque a decisão inicial que inabilitou a candidata, acho que é Maria Corina, essa decisão foi inicialmente tomada lá em 2015, num processo, e que, em tese, de início, indicava uma inabilitação para 1 ano. De lá para cá, muitas controvérsias, muitos conflitos, ela foi deputada, um conjunto de elementos aí problemáticos e de conflito com o governo Nicolás Maduro. E quando chega agora nessa decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, logicamente todo mundo vai levantar o questionamento quanto à legalidade e constitucionalidade desse tipo de decisão. E aí nós devemos lembrar que existe, então, um acordo que foi firmado em Barbados sobre as eleições de 2023 e que muitos países estão questionando, e me parece legítimo questionar, porque, veja, o tribunal precisa dar conta por que ele fez isso. Até porque, mesmo que ela tenha cometido, pelo menos, os ilícitos que estão apontados contra ela, mesmo que ela tenha cometido esses ilícitos, era preciso, pelo menos, uma anistia, já que a ideia fundamental é conciliar as partes. Eu acredito, pelo menos as informações que nós temos até agora, que o governo Lula está analisando a questão, porque até o momento há muitas informações que são desencontradas. Existem questões, logicamente, de geopolítica e questões diplomáticas envolvidas. E, por óbvio, o governo brasileiro quer ainda, pelo menos, parecer como alguém que pode debater com os dois lados, tanto com a oposição
quanto com o governo Nicolás Maduro. Aliás, a própria opositora que foi inabilitada acabou de dizer que gostaria muito de conversar com o presidente Lula. Então, vejam, é uma situação delicada e todo cuidado é pouco nesse momento. Acho eu que o governo está tomando os cuidados necessários e provavelmente deve tomar uma posição logo mais.